Sinta você, o prazer de estar no teu corpo, o prazer de ser você. Por isso que a sexualidade, ela tá muito ligada com a autoconfiança. Essa é mais uma live da Senhora Confiança, um programa de lives que tem como principal objetivo oferecer reflexões, ferramentas, vivências e desafios para a gente desenvolver a nossa autoconfiança. Eu sou Maria Castro. No episódio de hoje a gente vai trabalhar o tema ser confiante te deixa sexy ou ser sexy te desperta confiança. Essa brincadeira com o sexy, com a confiança, com a sensualidade, com a sexualidade é algo muito importante. Na live de hoje a gente vai fazer uma vivência. Aliás, todas as lives a gente está oferecendo vivências, fiquem até o final. E eu percebi que eu esqueci de pôr o título, mas enfim. Hoje eu vou ter uma convidada, a Fabi, que vai me acompanhar nessa empreitada sobre falar de sexualidade e autoconfiança. Nesse tema de hoje da sexualidade, seja sexy e tem confiança ou ter confiança nos faz sexy. Vamos falar um pouco sobre falar de autoconfiança, porque que tem essa conexão com a sexualidade. Primeiro, algo que é tão natural à nossa sexualidade, a gente foi se desconectando dela, mas se a gente for olhar a fundo, nossa origem é sexual. Falar de autoconfiança e não falar de sexualidade é a gente negligenciar a nossa própria origem. Nós somos frutos desta fonte. E além de tudo, na conversa que eu vou ter hoje aqui com a Fabi, a gente vai entender, expandir a nossa percepção da sexualidade para além do sexo. O que acho que é fundamental a gente entender o que é sexualidade. Principalmente para nós que a gente vem de uma sociedade que não coloca quase como sinônimo sexualidade e sexo. Mas sexualidade, e o Freud é a pessoa que traz essa percepção e vai nomeando e clareando isso dentro do desenvolvimento humano, é essa relação da energia vital do prazer. E ela é tão vital que o Freud ele fala, olha, a criança, ela de início ela se desenvolve, percebe o mundo, por exemplo, pela oralidade. Então, tudo que ela se interessa, ela leva para a boca. Tudo que ela quer perceber, tudo que é atraente para ela leva para a boca, né? Tanto que tem aquela fase que a criança tudo pega e põe na boca. Depois ela vai desenvolvendo a percepção dela, por exemplo, vai para a segunda fase, é a fase anal, que é quando ela aprende a segurar as fezes e soltar as fezes, e que ele fala que é o momento da criança aprender o controle, e aí vai, fálica e pronto. Mas isso não, aqui não interessa. Mas o que é importante
é a gente entender que até o nosso desenvolvimento na vida é tão vital a questão da sexualidade que ela vai conduzindo e sendo um portal de desenvolvimento para nós nessa dinâmica de desejo e prazer. Isso é de grande importância para a gente compreender o que é essa sexualidade? É essa troca de energia vital, de dar e receber, que a gente tem com a vida, com as coisas, esse movimento de atrair, de se conectar, de se envolver. A gente escolheu o título de ser sexy, e a definição de sexy, de sensual, não é como as pessoas veem você. Ser sensual, ou seja, sustentar essa sexualidade, que é essa dinâmica de desejo e de prazer, é algo que não é para o outro. A gente tem uma ideia cultural, social, do ser sexy, do ser sexual, é quase que uma mulher performática, é quase que corresponder a um fetiche, a um estereótipo. Mas quando a gente fala de sensualidade, a gente está falando de uma presença e de uma conexão e de uma apropriação do teu desejo, do teu prazer. Por que isso acabou sendo, quando a gente fala de autoconfiança, né, que é esse o tema desse programa? O que aconteceu com a nossa autoconfiança e com a nossa sexualidade ao longo do tempo? Nós mulheres, a gente foi através das intervenções culturais, a gente foi se desconectando dessa sensibilidade e desse olhar, dessa atenção para o nosso desejo, para o nosso prazer. A partir do momento em que foi nos contados culturalmente, a mulher foi sendo colocada nesse lugar de quem serve um outro, né? De que a mulher, ela toda a função e a representação dela social tá nesse lugar de servir enquanto mãe, de servir enquanto esposa, de servir enquanto parceira, de servir enquanto filha, né? Tanto que tem umas falas assim, ai, coitada, não tem uma filha mulher, quem que vai cuidar de você quando você ficar mais velha, né? Quando olha, por exemplo, um casal que só tem filhos homens, né? Nossa, coitado, não tem uma filha mulher, quem que vai cuidar desse casal quando ficar velhinho, né? Então, a imagem do ser mulher está muito conectada a esse servir, a esse agradar. Oi, Marcia! Que delícia ter você aqui. Por isso que ao longo do tempo, essa voz de ser desejante, desse ser capaz de ter prazer, ser mulher, de ter desejo, de ter prazer, foi sendo abafado. E, portanto, junto com isso, a nossa autoconfiança. Por que a gente deixou de ter? Porque é uma parte nossa fundamental. Nós somos fontes da sexualidade. Nós somos prazer, desejo, é que nos move como Freud falou, a nos atrair por algo, a nos desenvolver, a caminhar, a experimentar, a conhecer. É o desejo, é o prazer, eles são fundamentais para esse caminhar da vida. E não só o desejo sexual
mas não só o desejo pelo sexo, mas o desejo, o se atrair. E aí, quando a gente fala da sensualidade, o quanto é importante a gente expandir, compreender essa sexualidade mais expandida para além do sexo, para a gente voltar a se permitir viver a nossa sensualidade para nós. Primeiro para nós e depois para interagir com a vida. Não só quando a gente tem um interesse, um objetivo de sexo. Mas eu posso atrair no meu trabalho, eu posso atrair no meu jeito de lidar com um problema conscientemente, né? Só que para isso tudo a gente precisa entender e se aproximar com esse movimento, com essa dinâmica do desejo e do prazer. Se reconectar com essa dinâmica, com esse poder essencial nosso. E isso faz com que a gente precise aceitar, e como a Márcia falou aqui, permitir e validar o prazer na nossa vida. O que não se alinha tanto quando a gente fala dessa mulher funcional, dessa mulher que precisa servir, que precisa sempre estar atenta ao desejo e às expectativas dos outros. Então a gente precisa voltar a nossa atenção para esse corpo, para as nossas emoções, para a nossa sensorialidade, para os nossos desejos. É aí que a gente vai começar a perceber como que esse movimento, essa dinâmica, esse diálogo, essa relação entre desejo e prazer acontece dentro de mim. Porque essa é uma outra questão. Essa dinâmica de desejo e prazer, ela vai acontecer de forma muito pessoal para cada uma de nós. Ela não tem uma fórmula, ela não tem uma performance. E quando a gente fala de sensualidade, de sexualidade, na nossa sociedade a gente está muito conectada a uma ideia de performance. E essa coisa performática, ou seja, um roteiro pré-estabelecido do que é ser sensual, de como a gente precisa estar presente no momento da troca sexual, tudo isso faz com que a gente se desconecte da gente e corresponda a um papel, a uma função. Então, o quanto é importante que essa ideia, essa conexão com a nossa sexualidade precisa começar aqui, internamente. Isso precisa de um movimento da gente ter total conexão com a nossa autoconfiança, da gente desligar essa atenção, esses ouvidos para fora e confiar e mover a nossa atenção e a nossa investigação de como essa dinâmica desejo e prazer se dá em mim, né? Agora, existem momentos em que nós podemos ter autoconfiança. A gente fez essa dinâmica, seja autoconfiante, você é autoconfiante, por isso você é sexy, ou você é sexy, ser sexy traz autoconfiança. As duas coisas. Tem momentos em que a gente vai se sentir extremamente sensual e sexy,
Isso traz autoconfiança. Então eu vou pela sensualidade e isso me traz autoconfiança. E tem momentos que eu estou autoconfiante e isso vai exalar sexualidade. Sabe aquela coisa aquela coisa da bisnaguinha, né? Da Seven Boys, vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Não tem começo e não tem fim. Uma coisa se conecta com a outra. Quando a gente fala da dinâmica da sexualidade, da sensualidade com a autoconfiança. Porém, em alguns momentos a gente precisa tomar cuidado que nem sempre aquilo que parece sexy, performático, tem autoconfiança. O performático, ele tem por trás uma insegurança de sermos nós mesmos. Então eu preciso performar um estereótipo. Agora, quem vai saber disso é você. Quando a gente fala de sensualidade, é muito importante a gente lembrar de como que foi esse caminho, né, de ser sensual, da sexualidade na nossa vida. É muito importante a gente olhar isso enquanto como que essas palavras ou essas presenças, ser atraente, ser sensual, estar sensual, a sexualidade, é muito importante a gente olhar para a nossa vida e ver como que esses conceitos, como essas experiências foram sendo apresentadas. Numa sociedade machista, onde a gente tem muitas questões de assédio, desrespeitos, onde muitas vezes a mulher, ela tá num lugar, ela tá em lugares em que ela fica extremamente vulnerável por causa desses assédios, há uma mensagem subliminar aí de que a sexualidade dela e a sensualidade dela, de nós mulheres, nos é ameaçadora. E muitas vezes as mulheres que sofreram assédios e abusos, elas acabam reprimindo ou estereotipando essa sexualidade como uma forma de proteção. Quando a gente fala de um movimento cultural, de uma certa permissividade social desse assédio, ou seja, isso quer dizer que grande parte de nós mulheres tem uma história de repressão dessa sensualidade, dessa sexualidade. E muitas vezes dentro da família tem até uma certa medo, né, e frases que são repressoras dessa sexualidade, né, que dizem que essa mulher precisa, que essa menina precisa segurar essa energia, essa presença, e que isso é ameaçador. E isso impacta, sim, o nosso processo de crescimento, de se relacionar com esse aspecto nosso, do mesmo jeito que a gente tem o nosso aspecto espiritual, o nosso aspecto mental, a gente tem também o nosso aspecto sexual. E não é tudo separadinho, assim, um interfere no outro. Durante eu lembro aqui de um exemplo, quando eu fui aqui pensando essa temática, de um exemplo pessoal, em que eu lembro uma época que eu queria entender algumas coisas da minha sexualidade e aprofundar isso. Isso faz o quê? Uns 7 anos por aí, ou mais, 7, 8 anos. E eu fui procurar uma sexóloga que me foi recomendado, e eu tive uma certa frustração,
porque eu queria trabalhar mesmo essa dinâmica do desejo e do prazer. E quando eu cheguei ali, ela me veio com técnicas, né? Técnicas ali muito práticas, né? De faça isso, faça aquilo. E aquilo foi um pouco para mim muito frustrante. Tentei fazer ali por um tempo, mas eu percebi que não era aquilo que eu queria. E eu fui encontrar aquilo que eu queria e entender e num círculo de sexualidade de mulheres. Era um círculo de mulheres que tinha o tema sexualidade. Pouco tempo depois. E foi algo muito interessante, porque ali na facilitação daquele curso, teve uma das dinâmicas que era em duplas a gente dançar uma mulher para outra. E de início, né, houve ali uma tensão no ar, porque era, né, como assim dançar para outra mulher, né? Eu não vim aqui para atrair uma outra pessoa. E aí a facilitadora trouxe exatamente isso, de que não, você vai dançar a sua, né, a sua sensualidade. E você vai viver a sua sexualidade e dançar para outra pessoa, e não tem nenhum problema você atrair uma outra pessoa. Isso não quer dizer que você tem que ter um compromisso sexual com a outra pessoa. E aquilo foi tão interessante, porque aquilo mostra o quanto essa tensão que a gente viveu, que eu vivi, posso falar por mim, mas que lembro de ter partilhado com outras mulheres, era exatamente a tensão, o medo que a gente tem dessa energia sexual, da nossa energia sexual, da nossa capacidade de atrair. Não quer dizer que eu ser atraente, atrair, que eu tenho que ter um compromisso, né, de sexo, mas é essa energia de troca, né? Eu acho que por isso que é atrair, atraente, né? De trocar de estar presente com você mesma. E você, primeiramente, ela falava assim, dance primeiramente para você. Sinta você, o prazer de estar no teu corpo, o prazer de ser você. Por isso que a sexualidade, ela tá muito ligada com a autoconfiança. No consultório, nesses 15 anos de consultório, é muito comum receber mulheres e no meio do processo terapêutico chegar nessa temática, que é fundamental, né? Em um momento ela aparece, e essa sexualidade está, como eu falei no início, muito conectada com a proposta performática de atender ao outro ou de atender um estereótipo. E é um processo muito bonito de desconstrução e de voltar essa atenção para si, ou seja, para essa mulher descobrir a sexualidade por ela mesma, quase que um caminho de autorrealização. Isso não quer dizer negar uma parceria, isso não quer dizer negar uma parceria sexual, mas isso quer dizer primeiro, antes de eu trocar com uma outra pessoa, eu conhecer o meu próprio corpo, o que me atrai, brincar com a minha sexualidade, com a minha sensualidade. E isso é muito importante quando a gente fala de autoconfiança, porque a gente de alguma forma pega a nossa sensualidade, a nossa sexualidade dentro da cultura que a gente tem e a gente entrega para uma outra pessoa, né? Tanto o nosso poder de desejar quanto de ter prazer. E quando a gente resgata isso para nós, é algo extremamente importante. E esse resgate é feito a partir de nós mesmos nos aproximarmos da nossa sexualidade. E hoje a nossa vivência aqui
vai trazer um pouquinho disso. Então, esse processo de autodescoberta, peregrinar pela sua sexualidade, e quando eu falo peregrinar, esse caminho, peregrinar tem a ver com essa experiência de trilhar, de experimentar um caminho sem um objetivo claro final. Eu vou percorrer e a minha experiência é ao longo do caminho que eu vou absorvendo e entendendo qual vão ser os próximos passos. Não é um roteiro pré-estabelecido. Uma peregrina, ela fala, eu vou por ali, e a partir do caminhar, algo chama ela para aquele caminho, para aquela direção, e a partir do que ela vive naquele caminho, ela vai decidindo os próximos passos, e não um roteiro pré-estabelecido. Com a nossa sexualidade é a mesma coisa. Nós precisamos peregrinar continuamente para a gente nos perceber nesse exercício, nessa experiência de estar na vida num corpus, numa experiência que é sexual, vitalmente sexual, né? Agora, existem mulheres que vivem bem sem sexo. Isso quer dizer, você pode me perguntar, isso quer dizer que ela tem dificuldade, né? Que ela não trabalha a sexualidade dela, que ela tem dificuldades com a autoconfiança? Não necessariamente. Sexo e sexualidade, o sexo é uma manifestação da nossa sexualidade, ok? Agora, sem sexo, você pode viver sem sexo e ter a tua sexualidade trabalhada, né? Ter autoconfiança, você pode não ter, e outra coisa que a nossa sociedade tem é sempre associar o sexo, né? Você pode não ter sexo e ter uma experiência sexual com você mesma, se sentir uma pessoa sensual, se sentir autoconfiante. E isso é muito importante. O sexo é eu trocar essa minha capacidade sexual com uma outra pessoa, é eu ter esse encontro de troca com outra pessoa. Mas isso não quer dizer que na ausência dessa troca, que essa energia não está presente e que ela pode estar a serviço de você. Por isso que, e na nossa sociedade, muitas vezes, nós mulheres, a gente se sente a nossa autoconfiança lá embaixo, sem autoconfiança, quando a gente não tem uma parceria sexual. E é muito importante que a gente dissociar, fazer esse caminho de autodescoberta e de autorrealização sexual. E aí sim a nossa relação de troca no sexo é por uma escolha e não por uma necessidade. Não porque eu dependo de ter uma parceria para me sentir confiante, para me sentir inteira. Vamos vivenciar? Eu acho importantíssimo, já que a gente está falando de algo que passa tão fortemente pela nossa sensorialidade, pela nossa, né? Vamos vivenciar esse tema aqui? Bora? Então, vai tomando uma respiração profunda, fechando os olhos. Esteja aí num lugar tranquilo. Vai respirando profundo, trazendo a sua atenção, tirando ela de fora e trazendo, quando a gente fecha os olhos, é como esse olhar
não só os nossos olhos, mas como toda a nossa capacidade perceptiva se voltasse para dentro. E vai respirando profundo, relaxando o teu corpo, soltando, permitindo que teu corpo pese sobre essa cadeira, sobre esse sofá ou sobre essa cama. E então, a cada expiração, então você puxa o ar e ao soltar o ar, relaxa pernas e pés. Puxa o ar, relaxa o quadril, essa região do ventre, do útero, da sua vulva, da sua vagina. Contrai e solta. Respira, puxa o ar e quando soltar o ar, relaxa o abdômen. Puxa o ar e relaxa o peito. Inspira. Puxa os ombros em direção às orelhas. Contrai e solta quando solta o ar. Mais uma vez. Relaxa braços e mãos. Deixa eles soltarem. Relaxa a nuca. Cabeça, a testa. Então toma uma respiração bem profunda e imagina o teu corpo todo relaxando. E então utiliza a tua mente e vá para um paraíso pessoal, um lugar de natureza, em que haja muita beleza para você, um clima muito agradável. E você vai se levando para esse lugar e ao chegar lá, você vai se imaginar com roupa ou sem roupa, com adereços, da forma que você se sentir mais bela, mais presente com o teu corpo. Você vai sentindo o ar, o clima, o cheiro desse lugar, as cores. E você vai estar presente, você vai sentir esse lugar de forma muito contemplativa. Você vai se atrair por esse lugar, você vai se relacionar. Se tem água, permite tocar a água. Se tem vento, permita ao vento tocar o teu corpo, você senti-lo. Livremente. Profundamente. Espontaneamente.
E esse contato com esses elementos da natureza que estão aí no teu paraíso pessoal vão te conectando com o teu corpo. Perceba, você deseja se atrair, se aproximar do que nesse lugar? Se é uma flor, se é uma água, deixe essa flor, essa água tocar em teu corpo. Sinta, olhe, troque, receba, ofereça. Permita também que esse lugar sinta a sua presença. Então, dance. Vai respirando e fazendo movimentos movimentos que fazem cada elemento desse paraíso te ver. Sinta teu corpo, dance. Esse lugar é o teu paraíso. Toque o teu corpo. Deixe ele fluir. Se há tecidos, sinta o tecido no teu corpo. Se te der vontade de deitar no chão desse lugar, na grama, na areia, deite, sinta. Você é livre. E permita que o teu desejo e o teu prazer te guiem, te levem nessa experiência. Se você sentir que tem algum bloqueio, perceba. Que pensamentos te bloqueiam, que emoção, que sensação no corpo. E olhe, acolha. Se há desejo, se há prazer, olhe, permaneça. Fique nessa experiência prazerosa, não fuja. E permita que cada parte do teu corpo, como cada célula, sinta esse prazer. Esse desejo. Não há certo e não é errado. Esse corpo, essa alma foi feita para sentir, viver, experimentar. E então você vai tomar uma respiração profunda, contínua, e você vai deixar que todo esse prazer, esse desejo, ele vai se expandindo por todo o teu corpo como ondas.
que vão crescendo e vão expandindo e vão transbordando e vão se conectando com as coisas que vão além de você nesse paraíso. E você só sente, confia e fica e vive. Cada célula, cada parte do teu corpo. Sem medo. Então você vai respirando profundo, acariciando, acolhendo o teu corpo, em que ele passando teus braços em volta do teu corpo como um abraço, respirando profundo, trazendo toda essa energia que se expandiu para o centro da tua coluna, te ancorando, te nutrindo, e pouco a pouco você vai gentilmente trazendo a tua atenção para aqui agora, agradecendo esse paraíso pessoal, que é um lugar que você pode sempre ir, visitar, estar, e pouco a pouco vai sentindo o teu corpo no aqui e agora, trazendo essa experiência de contato, de prazer. Pouco a pouco abrindo os olhos, trazendo tua atenção para aqui agora. Mexendo um pouco o corpo. E vai me dizendo aí como vocês estão. Nem que seja só um joinha. Perguntas? Que bom, Fabi. A sexualidade, a nossa sensualidade, ai que bom, Lu. É algo que está a serviço de nós, é seu. E como tudo que eu só posso doar, compartilhar aquilo que eu me apropriei, que eu conheço. Eu só posso dividir, compartilhar aquilo que em algum momento eu assumi como meu, eu me permiti viver. E por isso que é importante, tão importante para o nosso processo de autoconfiança, a gente peregrinar nesse processo de sustentar a nossa sexualidade com a gente mesma. E na vivência que a gente teve agora, é esse lugar de presença. Não tem como a gente ser sensual, estar em harmonia com a nossa sexualidade, requer que a gente esteja presente e íntimas de nós mesmas, íntimas do nosso, dessa dinâmica. Oi, Iris! Dessa dinâmica poderosa entre o nosso desejo e o nosso prazer. A intimidade, a gente precisa resgatar essa intimidade com nós mesmas. E a partir do momento que esse resgate ele acontece, transborda naturalmente. Mas esse caminhar precisa ser intencional. A gente precisa abrir espaço como a gente abriu nessa vivência.
Muito obrigada. Mesmo conduzido aqui, eu vivi um pouquinho. Dúvidas, se vocês às vezes não se sentem bem de compartilhar aqui, mandem direct, partilhas. E muito obrigada, até a próxima live, segunda no Senhora Confiança, segunda no Ansiedade e quinta-feira Senhora Confiança. Vai ficar gravado no IGTV, no YouTube, no Facebook. Se você se beneficiou, compartilhe com outras mulheres, porque a gente precisa resgatar isso em nós. Um grande beijo.